Olá pessoal, hoje nós vamos fazer esse trabalhinho aqui, vou mostrar para vocês como fazer. Ele desfia o tecido e fica bem bonitinho, tá? Eu tô usando a toalha da Duller, né? Ó, a linha Bela. As linhas que eu usei nesse trabalho foi a Suzy, essa aqui, ó, código 6140. Essa aqui da Clea, 125, esse rosa é a 6085. E da Anne, essa mais grossa, a roxinha da Anne, ó, 6399. Uma agulhinha e uma tesourinha, tá? É esse trabalho que a gente vai fazer hoje. Eu sempre, quando vou começar o trabalho, eu procuro ver achar o centro do tecido, da toalha, no caso, né? Então, para fazer isso, ó, eu dobro ela, né? Aqui, alinha bem aqui e marca aqui. Faz um frisado aqui no meio, para achar o meio dela. Que aí a gente consegue fazer o bordado bem distribuído, fica igual para os dois lados, ó. Como aqui, ó. Tá vendo? Ele terminou exatamente igual, ó. Nos dois lados fica bem distribuído, fica bem direitinho, tá? Para fazer esse trabalho, não tem necessidade de achar esse centro aqui, né? Que a gente sempre acha, às vezes conta as tramas e tudo. Nesse não precisa porque as tramas são inteiras, né? Não tem necessidade, tá? Mas esse aqui é importante, eu já mostro por quê. Então, depois que a gente descobriu o centro aqui do trabalho, no caso, essa aqui era o centro, ó. Então, eu desfio cinco tramas e deixo 6. Ah, dá pra ver, ó. Que tem 6 tramas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? Tem 6. Essa canetinha é a que apaga, tá, gente? Ó, caneta mágica, tá? Dá círculo, por isso que eu tô riscando o tecido com ela, tá? Depois passo o ferro, ela apaga, tá? Então aqui seria o nosso centro, ó. Antes da gente fazer o desfiado, a gente tem que fazer esse trabalho aqui para conter as traminhas que a gente vai cortar para elas não desfiarem. É ponto reto, tá? Eu fiz quatro tramas, né? Aqui eu fiz 2 e fiz 2 de outra cor só para ficar diferente, mas se quiser fazer tudo de 4 aqui não tem problema, corrido, tá? Então, aqui é o meio. Então, deixa 6 tramas, tira 5, deixa 6, tira 5. Então, para eu fazer esse trabalho, eu marquei aqui, eu começo a marcar, para não dar erro. Ó, aqui é o meio, né? Então, ó, 1, 2, 3 para cá. 1, 2, 3 para cá. Ó, tá vendo? Ficou bem no meio, né? Tá? E assim a gente faz a distribuição. Então, deixa 6, pula 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí risca mais 6. As que a gente tá riscando são as que vão ficar, tá? E depois essas aqui a gente vai cortar. Mas antes de fazer isso, a gente tem que fazer os pontinhos os pontinhos retos, tá? Eu vou marcar até o final, depois eu volto com a próxima etapa. Ó, ficou assim então, ó, tá? Do meio para a esquerda e do meio para a direita eu fui marcando 6 tramas, pula 5, marca 6. As que eu tô riscando são as que vão ficar, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa embaixo, tá? Para quando a gente desfiar ter certeza que tá cortando a mesma trama de cima e a mesma de baixo, tá bom? Ó, fiz até o finalzinho, sobrou 2 tramas ali no fim, ó, tá vendo? A mesma coisa sobrou aqui desse lado, ó. Vendo? 2 traminhas, então o trabalho fica bem distribuído, tá? Eu vou fazer o risquinho embaixo e já volto. Agora as marcações estão prontas, ó, todos riscadinhos, deu certinho. Começando ali, né, do meio, 3 para a esquerda e 3 para a direita, a mesma coisa faz embaixo, 3 para a esquerda, 3 para a direita. Aí pula 5 e vai marcando de 6 em 6, né? Sempre pulando 5, aí não tem como dar errado, tá? E no finalzinho sobrou a carreirinha com 2, que a gente vai fazer o pontinho reto. Agora a gente vai começar a fazer o bordado. Vou começar aqui pela lateral, então. Primeiro eu passo a agulha, a linha, né, para prender a ponta da linha aqui por dentro dessa barra. Sai ali onde a gente vai bordar.
Passa ali pro outro lado. Ó, sai bem ali. E faz o ponto reto. São duas tramas, né, que a gente vai usar. Ó. Ponto reto normal, né? Com duas tramas, ó. Tá? E vai fazendo assim até lá embaixo. Isso aqui é bem fácil, ó. Tá? Só ir fazendo. Eu vou fazer até lá embaixo e já volto, tá? Ó, chegando no final, a gente passa pro avesso e pode esconder a linha aqui, ó, por dentro do próprio bordado. Viu? Não passa e sai em algum lugar aqui, ó. Pra ver? E aí corta. Ó, ficou avesso bem bonitinho, bem limpinho, tá? Esse lado tá pronto, ó, dá pra ver? Ó, esse lado ficou pronto. Agora tem que fazer a mesma coisa deste lado aqui, tá? Exatamente igual. Ó, são duas tramas que sobraram aqui, né? Aí faz todo o pontinho reto até embaixo, tá? Eu vou fazer e já volto. Agora as duas laterais já estão prontas. Ó, aqui toda a carreirinha e aqui também a gente vai começar os pontinhos. Para fazer os pontinhos tem que observar que a carreira que fica, eu fiz duas cores até para facilitar na hora de eu, quando for cortar, né? Porque eu sei que onde o ponto é mais curtinho eu tenho que deixar. Mas se vocês quiserem fazer todos os pontos do mesmo tamanho, dá. Só que depois tem que tomar cuidado para não cortar errado, tá? Então eu fiz assim, eu fiz 6 pontos de 4 e 5 curtinhos, tá? Vou mostrar. Ó, eu passei aqui a ponta da linha por dentro aqui, né? Para esconder. E saí aqui na frente. Ó, então os que eu risquei são os que vão ficar. Então os que vão ficar eu fiz de duas cores, né? Para na hora de eu cortar, para mim facilita, tá? Então, como ele é de duas cores, ó, eu faço ele de duas carreiras só. Tá? Então são 5 pontos curtinhos e 6 pontos inteiros de 4 tramas. 2, 3. Dá pra ver que eu tô pegando duas tramas só, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Eu tô pegando só 1, 2, tá? Metade do ponto. Que depois a outra parte eu vou fazer com rosa mais forte, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Agora são, ó, 1, 2, 3, 4, tá? Agora são 6 pontos de 4 tramas. Aí não tem como errar, né? Seguindo essa sequência sempre não tem como errar. E facilita depois na hora de cortar, que a gente sabe que o que tem que cortar é o ponto grande. É mais fácil. Tá? Mas se quiserem fazer todos do mesmo tamanho não tem problema, só depois tem que tomar cuidado na hora de cortar, tá? 3, ó, 3 pontos. 4. 5 e 6. Agora faço 5 curtinhos. Tá? Ó. 1, 2, 3, 4. A linha fica por cá. 5. Tá? Agora 6 de 4 de novo, ó. 1, 2, 3, 4. 4 tramas, né? 1, 2, 2,
3, 4, 5 e 6. Deu para entender, né? Eu vou fazendo até o final, depois eu volto, tá? Agora que tá tudo pronto, a parte do roxo, né? Todos esses pontos, a gente vai fazer a parte que é rosa, tá? Para passar aqui por baixo. Tanto dá para passar aqui por baixo do bordado, como por dentro aqui da costura da barra, tá? Para esconder a ponta da linha. Ó. E aí passa pro outro lado. Ó, sai exatamente onde a gente fez aquele primeiro pontinho menor, ó. Tá vendo? Para a soma dar certo dos pontinhos, são 5, né? Tem que sair exatamente aqui, ó. Tá? Não vai sair aqui onde já bordamos esse aqui. Sai na traminha da frente, ó. Dá pra ver, né? Ó, que eu saio, aí dá 5 pontinhos direitinho, ó. Tá? Aí é só fazer as outras 2 tramas, ó, que faltou. Faço com essa linha rosa só pra dar um efeito, e também ela facilita na hora que tem que cortar, né? As tramas. E tem que observar que são 5 também, 5 pontos, e que nem fez em cima, faz aqui, os mesmos lugares ali que pegou em cima, pega embaixo. São 5 pontinhos, é só para fechar essa carreirinha. Ó, 4 e 5, tá? Aí no quinto, passa aqui para trás e passa aqui por trás, ó. Tá? Passa por trás aqui desses que estão prontos e sai aqui na frente de novo ali, naquele pontinho ali. Vamos ver se pego ali. Aqui, ó, tá vendo? Onde já tem o outro pontinho. E faz mais 5, e assim faz toda essa partezinha onde tá faltando. Faz 5, passa no avesso por baixo desse, sai aqui, faz mais 5, tá? Aí tem que fazer completar todos que faltam, tanto embaixo quanto em cima, tá? Eu vou fazer e volto para mostrar como ficou. Assim então ficou a primeira parte, ó. Essa partezinha do ponto reto toda pronta, ó, as laterais. E agora a gente vai fazer a parte do desfiado. Ó, fica bem parelhinho, tá? O avesso também, ó, fica limpinho, sem nenhum nó, sem nenhuma ponta de linha, né? Fica tudo bem direitinho, bem limpinho, tá? Agora a gente vai passar para a parte do desfiado. Para desfiar, então, a gente vai desfiar dessa parte maior, né? Ó, aumentar para ficar bem visível. Ó, a gente deixa... Ó, a gente deixa 6, né? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vai desfiar 5 dos pontinhos maiores, ó, tá? Então a gente vai desfiar. Quando tem a cor diferente é mais fácil, é isso que eu tinha falado pra vocês, ó. Então a gente vai deixar 6, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até aqui fica. Tá? O que a gente vai ter que desfiar é esse aqui, entre essas 2 tramas, ó, é esse aqui, tá? Ó, não é esse primeiro, ó, tá vendo isso aí? Entre essas 2 tramas, esse é o primeiro que a gente vai desfiar. Então a gente vai cortar esse e esse aqui, ó. Entre essas 2 tramas, a gente nunca corta o depois dela, é sempre essa aqui e essa aqui. Acho que deu para entender, né? Ó, aí dá 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Aí vai pular 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai cortar esse e esse. Vocês sempre observem se ele é o último antes da trama, dessa trama aqui, ó. Não pode cortar esse aqui, tá? Então é entre esse aqui e esse aqui.
esses 2 pontos, ó, essa última trama, tá? Aí deixa 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E pega mais, ó, esse aqui, ó, entre as 2 tramas, esse, 2, 3, 4, 5. Deu pra ver, né? Então, eu vou cortar. Pra cortar é assim, ó. Eu vou afastar um pouquinho, senão não vou conseguir cortar. Pra cortar é só cortar mesmo, ó. A gente dá uma afastada. Pode afastar com uma agulha aqui pra não cortar o ponto que a gente bordou, né? Ó, eu dou uma afastada assim, ó. Tá dando pra ver? Quero que fique bem visível, ó, tá? A gente afasta ali dos pontinhos e corta, ó. Corta, pula esse ponto aqui, ó. 1. Tá dando pra aí, ver se dá pra ver assim. 1 já cortamos, né? Ó, 2, 3, 4 e 5, ó. Faz até assim, ó. Tá? Pra não ter o perigo de cortar a próxima trama ali. Tá? Esses 5 estão cortados. Aí pula 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, corta mais esses aqui, ó. Dá uma afastada, né? Pra não cortar o ponto bordado ali, ó. Ó, vê se ele tá entre esses 2 primeiros pontos e corta. 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Ó, deixa eu botar lá pra não pegar aquela trama lá. Isso aí tem que fazer com bastante cuidado, tá? Pra não cortar nenhum. E não cortar essa traminha de baixo também, a trama na horizontal, ó. Tá? É só essas na vertical, ó. E corta. Ó, tá vendo? E depois a gente tem que cortar a mesma trama aqui de baixo, ó. Vou até mostrar aqui. Ó, pula 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ter que cortar essa e essa. Ela vai dar exatamente no meio, antes desse último ponto roxo, tá? É aqui e essa daqui também, ó, entre o primeiro, depois do primeiro ponto. Deu pra ver, né? Isso aí tem que tomar bastante cuidado para não cortar errado, tá? E antes de cortar, se vocês quiserem se certificar que a mesma trama aqui, ó, é essa aqui de baixo, vocês podem dar uma olhada. Ó, vamos afastar aqui dos pontos, sempre afasta ali para não pegar no ponto, né, que a gente, ai, às vezes foge, ó. Afastar aqui, né, do ponto, ó, tá? Ó. E aí corta, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quer cortar uma por uma, pode cortar 5 de uma vez só, tá? Ó, e aí dá certinho. E aí depois só tem que puxar a traminha. Deixa eu afastar um pouquinho pra vocês verem, ó. Com as mesmas que eu cortei aqui em cima, ó, eu cortei aqui embaixo. Então, pra puxar a traminha, essa traminha ela é feita de 4 fios, ó. Fica 2 em cima e 2 embaixo. Vocês dão uma olhada, ó, tá vendo, ó? Então a gente puxa sempre 2 primeiro, tá? Ó, tá vendo que eu peguei 2 fiozinhos? Puxa, ó. Assim. Isso aí. Não é difícil esse bordado, ó. Tá vendo? Ele tá puxando ali, ó. Ó. Tá vendo? E agora puxa a segunda, as outras 2 que ficaram dessa trama. Deixa eu afastar um pouquinho, pra vocês verem como ele puxa, ó. Tá vendo? Cortamos certinho. Vamos pegar a outra aqui, eu acho que aqui. Ó, vamos pegar essa próxima aqui. Ó, vocês tiram um pouquinho assim, separa a ponta dela pra ter onde puxar, né? E pega e puxa, ó. Pode ir assim, né? Dando um jeitinho, ó. E vem puxando, ó. Tá? Aí pega as outras 2 que ficam, porque elas são de 4 em 4, né? Ó, separa com a agulha e puxa,
tá? E assim tem que fazer com todas, ó. Aqui, ó, separa ela assim, ó, tá vendo que ela são duas traminhas que sobem e as outras duas ficam embaixo, ó. Pega duas traminhas e puxa, pode ir, solta assim ela, né, pra não, ó, devagarinho. Pega as outras duas que ficaram e puxa. E essa vai ser a última. Deixa eu tirar daqui que grudou nos meus dedos. Ó. Tá vendo? Puxa as duas aqui. Aqui. Ó. Tá? E puxa, ó. Vai fazendo assim, né? Ó. Pra ele não esgaçar muito lá em cima, né? Vai descolando, bem dizer, né? A trama, ó, e vem puxando. E aí depois pega outras duas que ficam por baixo e puxa também, ó. Ó, fica assim essa primeira. Aqui eu cortei um ponto, vocês viram? Olha aqui, ó. Cortei um, viu? Mas tudo bem. Na hora do bordado eu prendo ele de novo. Mas essas coisas tem que tomar cuidado, ó. Tá? Então ela fica assim, ó. Tá? Cortamos as 5 traminhas. Agora tem que pular 6 e cortar mais 5. E assim fazer em toda a extensão da toalha. Ó, aqui a gente já cortou, né? Deixa eu cortar aqui essas aqui, ó. Vamos ver se dá pra ver. Vou cortar mais uma pra vocês verem, ó. Afasta aqui, ó. Dá uma afastada. Pega sempre essa aqui depois do primeiro ponto. Pega 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Ajeita assim pra ver se não tá pegando nada embaixo, né? Nenhum ponto embaixo, ó. Tá vendo? Eu vou cortar 5. 4, 5. Dá pra ver que eu peguei a 5? Ó, e aí corta. Cuidar pra não cortar o ponto ali bordado, né? Ó. E aí é só desfiar de novo. Não é difícil, é trabalhoso só, né? Ó. Desprende a primeira. Vai descolando ela assim, né? Ó. Até ela soltar lá em cima, ó. Ó. Aí pega a segunda de baixo. Tá? Tem que puxar sempre de 2 em 2. Se puxar de 4 ele não dá certo. Ele vai estragar todo o tecido de vocês, ó. Tá? Ó. Tá vendo que ele vai puxando? Aí pega a próxima. Separa a pontinha pra ter onde puxar, né? Puxa. Ó, vai descolando. Puxa, puxa a próxima. Ó, pode puxar de uma em uma também, não tem problema. Elas vão grudando na mão. Ó. Acho que deu pra entender, né? Tem que fazer isso com toda a parte, toda a extensão da toalha. Descola. Aí pega as outras duas que ficaram. E puxa. Aí a segunda sai mais fácil sempre. Ó. Pega as duas primeiras, meio que descola. E puxa, é trabalhoso, né? Fica bonito, mas é bem trabalhoso. Ó, pega mais uma. Ó, descola as duas. E pega as outras duas que ficam por baixo. Ó, e assim vai ficando, ó. Tá? Aí pula 6, né? E corta mais 5. Pula 6, corta mais 5. E assim fazem toda a extensão. Acho que deu pra entender, né? Eu vou fazer e depois mostro a próxima parte, tá? Aqui uma dica. Se começar a doer a mão, dá pra puxar com uma pinça também, ó. As traminhas. Porque às vezes começa a doer a ponta dos dedos, né? Da gente apertar e puxar. Pode pegar com uma pinça, ó, e puxar também, tá? Ó. Aí de repente facilita. Puxar aqui, ó. Aí pegando elas e puxando, ó. Tá? Aí depois pega as de baixo, né? Separa. E puxa também. Ó.
certo? É mais uma dica, tá bom? Ó, fica assim então depois de tudo desfiado, ó. Deu bem certinho, as mesmas tramas de cima foram as de baixo. Isso tem que cuidar bastante, tá? Porque às vezes a gente pode serrar um pontinho daqui da barra, né? Pode dar tudo errado, então é importante contar bem direitinho, tá? As tramas, tá? E aqui corta é sempre entre o primeiro, depois do primeiro ponto maiorzinho ali, né? Pula o primeiro ponto e aí corte a última antes do último ponto, que nem eu mostrei, tá? Agora a gente vai fazer o bordadinho. A parte do bordado é bem fácil, tá? Ó, para essa primeira parte, da parte que ficou inteira aqui, que eu não desfiei, eu fiz com a linha da Suzy, tá? Mas pode fazer com qualquer linha, não tem problema, tá? Então, o que que eu faço, ó? Passo por baixo aqui, né? Para esconder a ponta da linha. Ó, escondeu. Dá uma laçada aqui nessa trama, ó. Deixa eu aumentar para vocês verem. Ó, nessa traminha aqui, na horizontal da toalha, que ela não tá cortada, né? Ó. Essa linha escorrega bastante, ela é bonita, mas ela escorrega, né? Então, vou afastar um pouquinho. Ó, passa assim, passa de novo ali, né? Dá mais uma laçada, pra ela não escorregar, ó. E passa aqui por baixo, ó. Esconde, né? Só pra não passar por cima dos pontos, passa por baixo. Tá? E sai, ó. Vamos ver. Aqui são 6 tramas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então sai no meio, tá? Bem no meio aqui, ó. Tá? No meio das 6. E agora pula 1, 2, 3, 4 aqui do lado, ó, aqui, e vai no meio de novo, tá? Pula 4 tramas, ó, põe aqui do lado e sai no meio de novo. Ó, fica assim, uma voltinha, aí pula mais 4, 1, 2, 3, 4, coloca bem aqui do ladinho, sai no meio de novo, e assim vai até lá em cima. Ó, pula 4 e coloca no meio, 1, 2, 3, 4, e coloca ali no meio. Deu pra entender, né? Ó, vai fazendo assim até lá em cima, tá? Eu vou fazer e já volto com a parte da descida. Ó, quando chega aqui em cima, pra fazer a voltinha pra virar, conta 4, né? 1, 2, 3, 4, normal. Põe ali, só que não sai no meio, sai uma depois do meio, ó. Dá pra enxergar? Vamos ver, ó. Tá vendo? Eu não sei, aqui seria o meio, né? Ó, coloca normal, mas não sai no meio, ó. Sai uma depois do meio. Ó, para poder fazer a voltinha, ó, aí põe aqui, ó, faz uma laçadinha nesse e sai lá no outro lado, para poder descer agora. Ó, ficou uma laçadinha ali em cima, deu pra ver? E agora volta normal, ó, faz tipo um coraçãozinho, ó, coloca ali no meio e faz, opa, desculpa, ó, aqui, tá? Coloca ali no meio, agora é só pondo sempre aqui, ó, no meio e saindo aqui do lado. Vou um pouquinho para ficar melhor pra vocês verem. Tá? Ó. Tá vendo? Ó? Põe aqui no meio e sai aqui, bem direito, bem na reta, né? Tem que ser sempre 4. Pular 4, depois o outro bordado vai precisar das 4 tramas, tá? Este eu fiz com 6 e com 5. Vocês podem fazer com mais tramas, desfiar menos. Vocês podem variar assim como vocês preferirem. Isso aqui é só uma sugestão, né? Tá? Ó, então aqui vai até lá embaixo de novo, ó. Coloca no meio e sai ali do lado. Sai bem reto. Tá vendo que ela sai na mesma linha, tá? Vou fazer até lá embaixo e volto já. Ó, quando chega aqui embaixo, no último pontinho, ó, tá vendo como é que fica toda ela? Tá? Mesma coisa, coloca aqui no meio, né? Onde saiu a agulha, o primeiro pontinho, ó, e passa lá pra trás.
Bem direitinho. Faça só um pouquinho, tá? Ó, esse último pontinho, faz a mesma coisa, ó, coloca ali por cima, né? Tenta pôr por baixo do bordado, né? Não puxa muito, né? Para não apertar demais o ponto. E passa por dentro do bordado aqui, ó. Vem caminhando para cá, ó. Dá pra ver, né? Vamos ver, tentar sair aqui no meio, ó. Puxa a ponta da linha. Aqui dá aquela laçadinha de novo nessa trama aqui que é na horizontal. Tá dando pra ver, né? O importante é prender ela ali, porque senão pra ela não escorregar essa linha, ó, tá vendo? Dou uma laçadinha ali naquela traminha. Passo aqui por dentro, só pra não passar por cima do bordado, ó, tá? Sai aqui de novo no meio, ó, saio no meio e faço tudo de novo, pegando sempre no mesmo que essa aqui pegou, ó, tá? Sempre de 4 em 4, sai no meio até lá em cima, faz a voltinha e desce. Certo? Deu pra entender, né? Ó, pega sempre aqui na mesma que aquela ali pegou, tá? Eu vou fazendo, depois eu volto pra mostrar outra parte aqui dessa parte aqui, tá bem? Se faltar linha no meio terminar a linha, vocês procuram terminar assim em cima ou embaixo, nunca no meio do bordado, tá? Termina, se vê que a linha não vai dar a extensão toda, aí vocês já fazem a emenda dela aqui. Aí vocês fazem uma laçadinha assim e passa ela por baixo aqui, esconde a ponta. E para começar a linha nova também, passa por baixo, dá uma laçadinha, tudo normal, tá bom? Eu volto em seguida. Assim ficou essa parte toda concluída. Agora a gente vai para outra última partezinha do bordado, que é essa partezinha do meio, tá bom? Fica assim então o resultado. Para esta última parte do nosso bordado, a gente faz o mesmo processo. Passa a linha aqui por trás. Essa linha é a cleia, aquela rosa mais forte, tá? Ó, passa aqui por trás, dá uma laçada aqui, né, numa trama, para prender ela. Pode passar de novo e passar aqui por dentro, assim, só para não passar por cima dos pontos, ó, tentar esconder ela, tá? E aí passa aqui pro outro lado. Eu vou dar uma virada que pra mim fica melhor. Ó, assim. Opa. Assim. Esse aqui, se ficar muita pontinha assim aparecendo, opa. Deixa eu diminuir um pouquinho. Se ficar muitas pontinhas assim aparecendo, vocês podem pôr a agulha assim por dentro e dar uma puxadinha, tá? Que ele esconde um pouquinho, ó, a ponta das linhas cortadas, tá? E para fazer esse ponto, a gente vai ter que fazer de 2 em 2 tramas para ele não encolher muito. Senão ele fica muito repuxado, assim, a toalha fecha, né, um pouco. Então eu faço sempre de 2 em 2, ó. Lembra que aqui a gente deixou 4, né? Tá dando pra ver, né? Então, ó, vou botar assim pra de repente ficar melhor. A gente pega, ó, aqui são as 4 tramas que ficaram entre esse ponto e esse, né? 1, 2, 3, 4, dá pra ver, né? Então a gente pega essa segunda aqui, ó. Tá mais pertinho pra não ter dúvida, ó. Pegou, fazer bem direitinho. Ó, pega a segunda trama, cadê ela aqui? E passa aqui por cima da anterior, ó. Dá uma voltinha, faz uma voltinha, ó. E faz o pontinho. Vamos de novo. Pega a segunda traminha, passa por baixo dela, tá? Passa por cima da anterior, ó, e faz a volta, ó. Faz uma volta, dá uma torcida, ó. Tá?
Ó, vamos de novo. É sempre de 2 em 2, tá? Pra ele não ficar muito repuxado. Aí separa as traminhas, isso tem que fazer uma coisa com calma, né? Ó, passa por baixo da segunda, passa por cima da primeira e torce, ó. Tá vendo que ela torceu? Ó, aí vai ficando o torcidinho, ó. Que bonitinho que fica. É bem trabalhoso, né? Mas fica bem bonitinho. Ó, pega por baixo da segunda, passa por cima da primeira e torce. Ó, faz assim, vira a ponta pra lá, ó, pra ir pra próxima. Tá vendo? E assim vamos fazendo toda a extensão da toalha. É bem trabalhoso, mas fica bonito. Ó, vou fazer mais uma vez, tá? Ó, passa por baixo da segunda, passa por cima da primeira e, ó, tipo, empurra ela pra frente, ó. Vira a agulha pra frente, tá? E assim vai ficando, tá? E tem que fazer em toda a extensão. Tá bom? Eu vou fazer e volto pra mostrar. Fazer só mais uma. Pega das duas, pega a segunda. Passa por baixo dela. Passa por cima da primeira ali, ó, e torce. Vira a agulha em direção para baixo. Ó, tá vendo? Ok, acho que deu para entender, né? Aí tem que fazer toda a extensão da toalha assim, tá? Ó, fica bem bonitinho. Eu vou fazer e volto com o resultado final. Voltei rapidinho para mostrar aqui no finalzinho, ó, para fazer a volta. Aumentar um pouquinho, ó. Por baixo da segunda, por cima da primeira e da torcida. Vamos ver. Às vezes uma traminha enrosca na outra. Tá. Ai, meu Deus. Bom, aqui na última passa pro avesso, né? Ó, tenta prender ele. Tenta passar aqui por baixo das tramas até chegar lá em cima. Procura não puxar muito, mas não deixar muito frouxo, né? Ó, faz uma voltinha e passa lá pro próximo. Vai por baixo sempre, tá? Vai por baixo até chegar lá no próximo. Ó. Aí assim a gente vai escondendo a linha. Aí aqui é a mesma coisa. Faz a voltinha, dá uma laçada, né? Tô torto aqui. Ó. Dá uma laçadinha. Tenta passar por baixo aqui. Sai do outro lado. E a mesma coisa. Pega a segunda, passa por cima da primeira e vira em direção ao próximo ponto. Vamos ver. Aqui ficou uma solta, ó. Vamos ver. Tem fazendo com calma, né? A segunda, passando em cima da primeira e torce. Ó, a segunda, passa em cima da primeira e torce. E assim vai indo até ela aponta lá, faz a volta e volta. Certo? Agora vamos pro final. Aqui então o trabalho finalizado. Que bonito que fica, né? Fica bem parelho, bem distribuído. Termina igual para os dois lados, ó. O mesmo detalhe, né? Bem distribuído, tudo direitinho. Ó, fica um efeito assim, um vazado, né? Fica bem diferente, né? Dá trabalho, mas o resultado compensa, tá? O avesso também fica bem limpinho, né? Sem nó, sem ponta de linha, nada, sem emenda, né? Tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam fazer. Qualquer dúvida, coloquem ali nos comentários que eu respondo para vocês. E se quiserem dar uma olhada, eu vou botar as fotos lá no Facebook também, na página Terraria Arte e Bordados. Tá bom? Um abraço então, até a próxima.